Olá, o assunto da aula de hoje é a análise de argumentos sobre a perspectiva da lógica, em particular da lógica proposicional, que a gente vem estudando até então, né? A gente já viu nas aulas passadas como pegar algumas frases do português e traduzir para uma linguagem da lógica. Então, por exemplo, nesse slide, se eu tenho a seguinte frase: se um lado da carta tem a letra D, o outro lado deve ter o número 3. A gente poderia traduzir essa frase da língua portuguesa para a linguagem da lógica proposicional com essa fórmula aqui: D implica IT, onde o D é uma proposição que significa um lado da carta tem a letra D, isso pode ser verdadeiro ou falso, implica na letra T, que está aqui representando, ter o número 3 do outro lado da carta. Eu também poderia dizer: estou vendo um D. E essa frase do português pode ser traduzida pela letra D, né? Então eu consigo pegar frases e escrever elas em linguagem da lógica. E aqui eu estou colocando uma espécie de argumento, né? Esse argumento significa o seguinte: ele tem uma primeira parte aqui que diz: se o lado da carta tem a letra D, o outro tem o número 3. Uma outra coisa que esse argumento está dizendo é que ele está vendo a letra D. Então é como se o enunciante desse argumento tivesse esse primeiro bullet aqui, eu sei que é verdade. Esse segundo bullet eu também sei que é verdade. Ou seja, na minha interpretação, D implica em T é verdade, na minha interpretação, D é verdade. E, portanto, para mim, tem de fato um 3 do outro lado da carta. Eu posso concluir que tem um 3 do outro lado da carta. Porque se tem a letra D, tem um 3 do outro lado, estou vendo a letra D, então para mim, eu estou afirmando que do outro lado tem o 3, né? E me parece um argumento válido, né? Se ele está vendo um D e essa regra aqui é aplicada, do outro lado de fato tem o 3, ou seja, me parece um argumento adequado concluir T a partir dessas duas coisas aqui, né? Aqui tem um outro exemplo: se um lado da carta tem a letra D, o outro deve ter um 3, ou seja, é a mesma afirmação lá de cima, e ele está vendo a letra F. Ele diz assim: portanto, tem um 3 do outro lado dessa carta. De fato, parece complicado concluir isso aqui a partir dessas duas informações, né? Ou dizer que não tem um 3 do outro lado dessa carta, ou seja, não tem 3, não T. Também não me parece ser correto concluir isso daqui. Então existe, como o primeiro caso aqui, uma sequência de argumentação que nos parece correta ou sequências de argumentação que não nos parecem corretas. Simplesmente traduzir para a linguagem da lógica, né, D implica em T e F, não nos permite avaliar se esses argumentos são adequados, corretos ou não. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco o que constitui um argumento e o que faz o argumento ser válido, né? Esse, aliás, é um dos objetivos principais da lógica, que a gente consiga, através de um estudo sistemático dos argumentos, verificar se eles são válidos ou não. Claro que para isso a gente precisa caracterizar muito bem o que é um argumento e o que é um argumento válido. Bom, um argumento é um enunciado com duas partes, o que a gente chama de premissas e conclusão. Então, nesse exemplo aqui, Marcos tirou 5 em programação 1, portanto, ele não pode fazer programação 2. A gente pode identificar nesse argumento que existe uma primeira frase aqui, que a gente vai chamar de premissa, e essa palavra, portanto, separa essa premissa da conclusão, que é essa daqui. É como se ele dissesse assim: baseado no fato de que Marcos tirou 5 em programação 1, eu assumindo isso daqui, eu acredito que isso aqui é verdade, Marcos tirou 5 em programação, eu concluo isso daqui, né? Então, nesse argumento aí, em particular, existem algumas premissas que estão explícitas, aqui está enunciada, que Marcos tirou 5 em programação 1, mas também existem algumas premissas implícitas,
que é, para fazer programação 2, tem que ter passado em programação 1, né? E que para passar em programação 1 precisa ter uma nota maior que 5,99, tem que tirar 6 ou mais, né? Então, claro, se a gente assumir essas duas premissas implícitas, mais essa explícita, a gente sabe que ele não passou em programação 1, portanto ele não pode fazer programação 2, o argumento parece correto, né? Ele é correto, dado que a gente considera as premissas implícitas, que às vezes elas não estão ditas, né? E claro que aqui na disciplina a gente não vai considerar premissas implícitas, só as premissas explícitas, aquelas que estão ditas, né? Então, essencialmente, um argumento é premissas e conclusões. Desse jeito aqui, a gente ia dizer que não é um argumento válido, né? Porque tem premissas implícitas. Outro exemplo de um argumento, inclusive, é válido. Mas aqui eu quero destacar a questão do argumento, né? Se é domingo, não tem aula. E hoje é domingo. Portanto, não tem aula. Me parece um argumento correto. Todos os estudantes da UFSC são inteligentes, essa é a premissa. Marcos é um estudante da UFSC, também é uma premissa, né? Estou afirmando essas duas coisas. Todo aluno da UFSC é inteligente e o Marcos é um deles. Portanto, ele é inteligente também, já que ele é estudante da UFSC. Né? Percebam que aqui aparece uma característica interessante da noção de argumento, que é o seguinte: todos os estudantes da UFSC são inteligentes. Eu estou afirmando isso, ou eu estou pelo menos assumindo que isso é verdade. E que Marcos é um estudante da UFSC, também estou assumindo isso. Nesse contexto, assumindo que isso aqui e isso aqui é verdade, essa conclusão ela é correta, né? Evidentemente, eu posso questionar as premissas e dizer, não, eu não concordo com isso aqui. Bom, daí, de fato, se não concorda com as premissas, não dá para falar nada a respeito do argumento, né? O argumento é, dado que isso aqui e isso aqui é verdade, ou aceito essas duas premissas, a conclusão tem que ser aceita também. Aqui tem mais alguns exemplos, aí agora com casos de argumentos inválidos, onde a gente, né, não concorda com o argumento. Eu vou pegar o segundo caso. Marcos é um aluno inteligente, Marcos também é aluno da UFSC, portanto, todos os alunos da UFSC são inteligentes, né? Evidentemente, a gente não concorda com esse argumento, é um argumento inválido. Dessas duas coisas aqui, efetivamente, não dá para concluir que todo aluno da UFSC é inteligente. Bom, então, um argumento válido, ele é definido assim, ó, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é, para todas as interpretações, não independe de quem está interpretando. Para qualquer pessoa, se ela aceitar as premissas, ela tem que aceitar a conclusão também. Isso é a noção de um argumento válido. Exemplo de novo. Marcos é rico. Premissa 1. Todo rico é feliz. Premissa 2. Marcos é feliz. Isso aqui é um argumento válido, né? A gente, claro, vai estudar ele e verificar um pouco mais tecnicamente por que ele é válido, mas assumindo que Marcos é rico e que todo rico é feliz, o Marcos é feliz, inevitavelmente, não tem como escapar disso, não depende de interpretação, né? Para qualquer interpretação, ou seja, para qualquer pessoa, a conclusão ela é necessária de que o Marcos é feliz. Evidentemente, eu posso questionar as premissas, né? Mas assumindo as duas premissas, essa conclusão ela é inescapável, vamos dizer assim, ela é consequência necessária das premissas. Tem outros exemplos aqui, eu vou pular, né? Existe, talvez aqui eu comento alguns, ó. Esses argumentos aqui todos são argumentos válidos. Eles dizem assim, ó, se hoje é domingo, não tem aula, e hoje é domingo, portanto não tem aula. Se dinheiro é tempo, então tempo é dinheiro. A outra premissa é tempo é tempo. Dinheiro é tempo, que é isso aqui. Portanto, tempo é dinheiro. Se os fermiões têm um spin de meio, os piões têm um spin de menos meio. E eu sei que os fermiões têm um spin de meio. Portanto, os piões têm um spin de menos meio. Apesar de a gente não entender nem o que isso quer dizer, nem o que é fermiões, nem o que é spin, nem o que significa essas coisas, a gente pode dizer que esse argumento é válido, porque se, então, e o que tem na parte C eu sei que é verdade. Então, que a conclusão do então aqui vai ser também, né? Ou seja, a questão do argumento ser válido ou não,
está caracterizado pela sua estrutura, pelo como ele é composto, e não está relacionado ao seu conteúdo, à forma como ele é interpretado. Independe de interpretação. Isso é bastante importante, é o que se tenta dizer um pouco nessa figura. Vocês podem estudá-la depois. Bom, a questão, então, a gente já sabe o que é um argumento, né? Um argumento é um conjunto de premissas que leva a uma conclusão. A gente escreve desse jeito aqui, ó. A premissa 1, a premissa 2, ela leva a essa conclusão S. Então é assim que a gente vai escrever um pouco mais formalmente um argumento, uma sequência de premissas e a conclusão. E agora a gente vai ver como a gente verifica se o argumento é válido, né? Pela definição de argumento válido sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser. Ou dito de outro jeito, para todas as interpretações onde as premissas são verdadeiras, ou seja, todo mundo que assume as premissas tem que assumir a conclusão do argumento. Exemplo. Deixa eu fazer o exemplo aqui no papel passo a passo. Então, o argumento que eu vou avaliar com vocês é esse aqui, P, e P implica em quê? Isso aqui são as premissas. Isso aqui é a conclusão. Então, pode imaginar aquele caso, se hoje é domingo, então não tem aula, e hoje é domingo, eu posso concluir que não tem aula, né? Ou seja, podem colocar qualquer frase que vocês queiram para essas letras P e Q que estão aí. Então, a gente tem que verificar sempre que essas duas premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser. Se acontecer isso para qualquer interpretação, o argumento é válido. Bom, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode listar todas as interpretações possíveis para essas premissas. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Essas premissas têm dois símbolos proposicionais, tem o P e o Q, que eu posso fazer todas as interpretações possíveis para esses dois símbolos proposicionais, que são essas quatro. Colocar as premissas. A premissa P e a premissa P implica em Q. Se eu fizer a tabela verdade aqui, bom, eu vou só listar as que são verdadeiras. Tá? O P é verdadeiro só nessas duas. E P implica em Q é verdadeiro nessa interpretação aqui, nessa daqui e nessa daqui. Essa daqui aqui é falso, aqui é falso e é falso. Ou seja, não nos interessa muito. A gente quer trabalhar aqui as situações onde eu assumo que as premissas são verdadeiras. E isso só é verdade nessa linha aqui da tabela verdade. Nessa linha da tabela verdade, ambas as premissas são verdadeiras. Se a gente colocar a conclusão aqui na tabela verdade, V, F, V e F, a gente pode, de fato, observar pela tabela verdade que, para todas as interpretações onde as premissas são verdadeiras, no caso aqui só existe uma interpretação, onde as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. E, portanto, esse argumento é um argumento válido, né, porque ele tem essa característica de que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Aqui está um pouco registrado isso. Aqui tem mais alguns exemplos, né, de verificação de argumento. Vocês podem fazer eles como exercício. Eu vou fazer alguns poucos. Esse caso do D e do 3, que a gente viu no início da aula, a gente pode avaliar, né, esse argumento da seguinte forma, se ele é válido, né? Estou vendo um D e sei que a regra é respeitada. Em outras palavras, esse argumento diz assim: eu estou vendo a letra D, vamos supor que eu represento isso, que D é verdade dessa forma, e a regra é respeitada. A regra ser respeitada significa se tenho D, tenho 3. Então, portanto, tenho 3 do outro lado. Eu poderia colocar esse argumento dessa forma. Tem a letra D, D implica em 3, portanto, 3. Essa é, digamos, a formalização
do argumento. Se vocês observarem, esse argumento aqui é igual lá de cima, só muda D por P e T por Q, e a mesma coisa. O segundo caso, esse aqui, né, do não tem D do outro lado, a gente poderia escrever assim. Estou vendo um D, a regra é respeitada, portanto, não tem um 3 do outro lado, portanto, não T. Esse é o argumento. Vamos ver se esse argumento é válido, então. Eu vou fazer a tabela verdade aqui para esse caso. Eu tenho que ver D e T. As 4 interpretações possíveis. Desculpa, aqui é normalmente V, F, FV e FF. O D é verdade aqui e aqui. A implicação é verdade aqui, aqui e aqui. O não T é F, V, F e V. Então, a gente olha em que interpretações as premissas são verdadeiras. Só tem uma interpretação como antes, essa daqui. E nessa interpretação, a conclusão não é verdadeira. Ou seja, não dá para dizer que sempre que isso aqui é verdade, aquilo lá também é. Aliás, para essa pessoa aqui, ó, que acredita nas duas premissas, a conclusão não é. Ou seja, não é um argumento válido essa segunda parte aqui, que não tem um 3 do outro lado. Deixa eu fazer mais um exemplo um pouquinho maior, um exemplo que a gente vai usar bastante na disciplina, que é o exemplo dos detetives. Esse exemplo já está formalizado aqui no slide, né? Diz assim, ó, se não tem sangue na cena do crime, o matador é profissional. E eu vou representar ter sangue na cena do crime, isso é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, né? Pela letra S, de sangue, e o cara ser profissional pela letra P. Então eu poderia dizer que a primeira premissa, se não tem sangue, o matador é profissional, eu estou representando ela como sendo não tem sangue, então é profissional. A segunda premissa, ou houve poucos ruídos no momento do crime, ou o matador não é profissional. É aquele ou exclusivo. Ou aconteceu de que poucos ruídos, ou o cara não é profissional. Eu vou representar essa premissa por R, ou exclusivo, não P. E a última premissa, não teve sangue na cena do crime, que eu vou representar aqui como sendo não S. E aí a conclusão que a gente pode verificar é se ele é um matador profissional ou não. A gente pode verificar se o fato dele ser um matador profissional é ou não uma conclusão desse argumento. Então, dadas essas 3 premissas, eu tenho aquela conclusão. Para verificar se o argumento é válido, eu faço a tabela verdade, né? Quais são os símbolos proposicionais que tem aqui? Tenho S, tenho P e tenho R. Se eu não me engano, são esses 3. Eu não estou conseguindo mostrar tudo aqui na tela. Vou fazer por partes aqui, depois eu apresento tudo. Então, com 3 símbolos proposicionais, a gente tem na tabela verdade 8 linhas, ou, dito de outra forma, eu tenho 8 interpretações possíveis para esse cenário. Ou seja, 8 formas de conceber esse problema. E eu vou tentar fazer aqui, espero não cometer nenhum erro, as 8 combinações disso aí. Então vamos ver em que interpretações essa primeira premissa é verdadeira, de se não tem sangue o cara é profissional. Então, não S é F, implica em V. Isso é verdade. Não S vai dar F, F implicar em qualquer coisa é V. Aqui também, aqui também. Aqui não S vai ser V. V implica em V,
não S, ou seja, V, implica em V. É V, deixa eu fazer uma linha aqui. Aqui vai ser não S, ou seja, V implicar em F, e isso não pode. Então, nessas duas últimas interpretações, as premissas não são verdadeiras. Ou seja, eu nem preciso mais fazer a tabela verdade para essas duas últimas linhas, porque não é o caso das premissas serem verdadeiras. O ou exclusivo. Deixa eu fazer a coluna do não P aqui rapidinho, só para facilitar um pouco. Então é F, F, V, V. Esse é o não P, tá? Aqui o não P vai ser F e F. Vou repetir o R aqui, vou fazer aqui, ó. V e F é V. F e F não pode no exclusivo. V e V também não pode no exclusivo. Aqui os dois são diferentes. Pode. Aqui os dois são diferentes. Pode. Aqui os dois são iguais. Não pode. Ou seja, a gente tirou mais algumas linhas da tabela verdade. Ou seja, essa interpretação aqui não nos interessa, porque a segunda premissa não é verdadeira, e nem essas duas aqui, ó. Então, por enquanto, só tem três interpretações onde essas duas premissas são verdadeiras. A terceira premissa é o não S. Ou seja, aqui vai ser F, e aqui o S é V, aqui é V. Ou seja, acabamos de tirar também isso daqui. Ou seja, só existe uma interpretação aonde as três premissas são verdadeiras, que é essa daqui, ó. E nessa interpretação, o P é verdade. Se eu puxar aqui, vocês não estão vendo, mas está coberto, né? Mas eu posso concluir o P. Eu vou usar essa coluna aqui mesmo. O P é verdade. Ou seja, sempre que, se não tiver sangue ou o cara é profissional, ou teve poucos ruídos ou o cara não era profissional e não teve sangue, sempre que eu considerar essas três coisas verdades, o cara era profissional, não teve sangue e teve ruído. Eu posso concluir, na verdade, essas três coisas aqui a respeito. A primeira não faz sentido porque eu já sabia, mas a respeito de P e de R eu posso concluir. Então o argumento, tanto concluindo P quanto concluindo R, são argumentos válidos. Eu vou deixar como exercício para vocês fazer os demais exemplos que estão listados nos slides. Esse da Ana, por exemplo. O do Sócrates e do Platão é bem interessante de fazer. Ele não está nem formalizado ainda, precisaria ser feito isso, né? E na próxima aula, presencial não, síncrona, a gente corrige esses exercícios conjuntamente.